Eu sou a Liliana, estou na assessoria do mandato. Queria pedir desculpas em nome do vereador Renato Cinco. Ele está com um probleminha de saúde, não vai conseguir chegar, mas está tudo bem, é um problema tranquilo, mas que o impediu de estar aqui hoje. Essa atividade é mais uma das atividades aqui do Espaço Plínio de Arruda Sampaio, que é um espaço político-cultural do mandato, onde a gente realiza uma série de atividades fixas como a de hoje. A de hoje é uma atividade chamada Resgatando os Clássicos, onde a gente sempre convida um companheiro, uma companheira que possa fazer uma exposição para nós sobre um tema de relevância dos clássicos do marxismo. E hoje o clássico do marxismo, que a professora, socióloga Carmen Castro vai apresentar aqui para a gente, é sobre o 18 Brumário de Luiz Bonaparte. E hoje, como não poderia deixar de ser, como outras tantas datas importantes, é uma data importante no calendário de memória de luta da classe trabalhadora. Hoje é 25 de abril, faz 45 anos da Revolução dos Cravos. Foi uma revolução que livrou Portugal de uma ditadura longa. E a gente queria começar essa atividade fazendo uma homenagem, uma lembrança, porque a gente considera que, como é uma atividade do Resgatando os Clássicos, a gente quer também resgatar, para além da reflexão, a ação e uma ação de luta tão importante quanto essa, que foi a Revolução dos Cravos em Portugal, 25 de abril de 1974. Então, queria começar com essa homenagem. Bom, queria então convidar a socióloga Carmen Castro, professora, para vir para cá, para fazer a exposição para a gente. Obrigada, Liliana. Estou achando engraçado pensar. A gente falando assim, professora. Mas assim, é bem interessante a gente estar tratando disso hoje, né? Eu acho que é uma data bastante importante. Acho que ela, inclusive, faz muito a Revolução dos Cravos, né? Apesar do nosso passado conectado com Portugal, assim, né? E esse processo, mas muito mais por um processo de colonização do que pelos processos rebeldes, de revoltas, né? Revolucionários. Mas que eu acho que é bastante importante a gente estar lembrando, né? São 45 anos. Hoje teve uma grande marcha também em Lisboa, né? Não sei se outras cidades também de Portugal, mas eu acho que é um símbolo bastante importante, e onde que o Exército esteve marchando junto com a sociedade civil, né? Na derrubada do governo de Salazar, na ditadura de Salazar, que quase foi também quase metade de um século, né? Quase 50 anos de ditadura, né? Então isso é bastante importante. Quando me chamaram para falar do 18 Brumário, assim, achei engraçado, pensei, será que eu aceito ou não, porque eu sou parte do espaço, né? Mas achei que também é um desafio interessante, é um dos livros de fato que eu mais gosto, o 18 Brumário. Acho que o 18 Brumário não é apenas um livro, né, no sentido clássico, de que representa um determinado período, né, uma análise de um determinado período, mas ele é um clássico também porque ele tem a capacidade de ajudar na explicação, ele ainda tem o seu valor, né, ele não está encerrado como parte de um clássico que representa determinado período. Ele também ultrapassa esse período no seu valor explicativo, e por isso me parece também bastante interessante. Eu pensei em tratar do 18 Brumário de quatro formas aqui, né? Estou entendendo que eu vou ter aí cerca de 20, 30 minutos no máximo, e somos poucas pessoas aqui, né? Poucas, mas eu acho que a gente podia trocar uma bola sobre isso. Então, uma parte é um pouco tratar do 18 Brumário em si, né? Com alguns acontecimentos. Depois, alguns conceitos que são importantes, né? Tipo o bonapartismo, né? Ele ainda tem alguma validade explicativa para a gente entender alguns processos
de poder, né, que acontecem inclusive no Brasil ou não, né? Também categorias importantes como a própria ideia de Estado, né? Quando o Estado toma o aspecto autônomo, né, que também está ligado ao bonapartismo, e também a própria perspectiva de teoria, que alguns vão chamar de teoria da ação social, né? Em sociologia se trabalha muito com a ideia de teoria da ação social. Tive uma orientadora, para mim foi um presente, ela já se foi, Ana Clara Torres de Ribeiro, trabalhava muito com a ideia de teoria da ação social, mas que no caso aqui a gente está pensando como teoria da ação social, tendo como a luta de classes como um conceito bastante importante para entender a sociedade e os processos políticos, né? Quando a gente tem alguns descolamentos da dinâmica política, da dinâmica da luta de classe como uma contraposição entre capital e trabalho, né? Então, tentar chamar a atenção para isso e a atualidade do clássico, né? No evento, tem até um destaque de um trecho do livro, que eu achei bastante curioso, que não fui eu que propus, que é associando também ao período do Bolsonaro, né? Ou chamado bolsonarismo. Eu fiquei muito curiosa para a gente discutir isso, porque é bastante complexo também a gente pensar o que é o bonapartismo no nosso último período, né? Acho que sobraria bonapartismo para para vários encaixes aí, mas menos do que uma mecânica, né? De algo mecânico que a gente fica tentando encaixar, né? A realidade na teoria para ver se faz algum sentido, é confrontar essa teoria com a realidade, né? Então, assim, seria um pouco isso, né? A gente tentar passar pelo Bolsonaro, tentar retomar alguns conceitos, pensar a luta de classe sobretudo, e um pouco a atualidade, se é possível ou não a gente utilizar essa ferramenta, esses conceitos que o Marx está propondo para a gente. Acho que antes de mais nada, né, o 18 Brumário o Brumário é relativo ao calendário, né, da Revolução Francesa, seria o segundo mês do calendário revolucionário, mas é o revolucionário não do período que o Marx está analisando em si, né, a partir entre 1848 e 1851, ele está utilizando lá da Revolução Francesa, o período que se abre com 1789, e além de fazer referência a utilizar, né, como calendário, está muito ligado com aquela ideia de história que se repete, que a gente vai tratar um pouco disso. Mas o 18 Brumário, ele compõe uma trilogia importante de análise política que o Marx vai fazer, juntamente com as lutas de classe na França de 1850 e também a Guerra Civil na França de 1871. Né? São três textos bastante importantes do Marx. O 18 Brumário começam algumas publicações para um periódico do qual ele está analisando, né, fazendo análise do final de 1851 do golpe, né, do Luiz Bonaparte, que a gente vai chegar lá, até 1852, quando ele termina de escrever esse texto. Esse texto é um pequeno texto, né, que compõe essa trilogia. Esse pequeno texto, né, ele está dividido em 7 atos, que a gente pode dizer assim, e é interessante a gente trabalhar com a ideia que o 18 Brumário, né, o Brumário como o segundo mês desse calendário revolucionário, referente às brumas, né, do período de outubro a novembro, né, então tem uma ligação aí com o processo da natureza, das brumas, né, dessa neblina baixa. O 18 Brumário, como o livro está dividido nesses 7 atos, e é interessante porque ele vai relatando os acontecimentos, né, de fevereiro de 1848 a dezembro de 1851, né, ele vai desenrolando como os atores sociais vão entrando em cena. Só que esses atores sociais são os partidos políticos que vão representando as classes e as frações de classe. Como é que elas vão entrando em cena e vão agindo, né? É bastante interessante nisso.
ele já possibilita, o Marx nesse texto é bastante didático, então eu vou fazer um adiantamento numa parte, só porque ele lá no final da sexta parte, antes de chegar no sétimo ato do texto dele, ele dá um resumo que vale a pena a gente resgatar aqui e depois a gente dá uma certa sequência nele, né? No meu caso, eu fui rever o livro foi se desmontando, né? O meu é a edição lá da coleção Os Pensadores, que é uma tradução do Leandro Conde. E aí ele divide de forma bastante interessante esses acontecimentos entre o primeiro período, isso tudo está lá no final da sexta parte, antes dele entrar nas conclusões, mas que é bastante interessante e constrói um esquema, ao final ele vai construir um esquema que dá uma ideia de como é que os acontecimentos vão se sucedendo, né? O primeiro período, então, é o que ele vai chamar, e ele é sempre muito irônico, né? O prólogo, comédia da confraternização geral, onde todas as classes estão confraternizadas, e é um período, então, que vai de 21 de fevereiro a 4 de maio de 1848. O segundo período seria da Constituição da República e da Assembleia Nacional Constituinte. Vale lembrar que depois da Revolução Francesa, você tem um período de restauração e, na verdade, esse período que o Marx está tratando está saindo de novo de uma monarquia, né? Então, a Constituição, o segundo período da Constituição da República e da Assembleia Nacional Constituinte, que ele está dividindo em duas partes. Uma que é de 4 de maio a 25 de junho, que é a luta de todas as classes contra o proletariado, né? O proletariado entra em cena, né? E as classes, as frações de classe, sobretudo da burguesia, e também inclui-se aí também a pequena burguesia, estão todas com muito medo desse proletariado, né? E que possa revolucionar de fato a ordem estabelecida. Então uma parte a primeira parte do segundo período, que é a luta de todas as classes contra o proletariado. E a segunda parte desse segundo período, que é de 25 de junho a 10 de dezembro de 48, né? Então 6 meses se passam da ditadura dos republicanos burgueses puros, então a elaboração do projeto da Constituição. A proclamação, também se dá nesse período, a proclamação do estado de sítio em Paris, a ditadura da burguesia também sofre um certo golpe, né? Mas com a eleição, não é o golpe ainda do Bonaparte, mas com a eleição em 10 de dezembro do Luiz Bonaparte. É interessante que o Luiz Bonaparte vai ter criado, a partir dessa data da eleição dele, a chamada Sociedade de 10 de dezembro, né? É uma sociedade que, pelo relato, parece muito caracterizada com milícias de apoio, né? O Marx vai chamar a atenção que ela é constituída do lumpen proletariado, mas que ou pode também ser chamada por um nome que para a gente seria até simpático, né, la bohème, né, a boemia, mas ela é constituída de vários pessoas que não se sabe muito bem como se fez alguma fortuna, né, alguns vagabundos, alguns mendigos, que constrói essa rede de apoio em torno de Bonaparte a partir da sua eleição em dezembro de 48, né? Por isso, Sociedade 10 de dezembro. Uma terceira parte ainda desse segundo período seria a luta da Assembleia Constituinte contra Bonaparte e contra o Partido da Ordem. É interessante que esse Partido da Ordem, aí, que num primeiro momento é aliado de Bonaparte, ele é constituído de duas facções monarquistas, né? Chamada os legitimistas, ou ligados, né? Eles se reivindicam, né, uma das casas monárquicas de Bourbon, e os Orleans, que reivindicavam a casa dos Orleans, né? Dos monarquistas.
Mas é curioso, porque ainda que o Marx está sempre chamando atenção para isso, né? O discurso não necessariamente corresponde à prática, né? Aos interesses de classe. Então, no caso do Partido da Ordem, né, que reivindica correntes monarquistas, né, eles representam as duas casas, tanto o latifúndio como o capital, né? Os legitimistas mais ao latifúndio, muito mais ligado à renda da terra, e o caso dos orleanistas mais ao capital financeiro, mas também industrial. E esse período, esse segundo período de Constituição da República e da Assembleia Nacional Constituinte, ele finda, né, com o fim da Assembleia Constituinte e a queda da burguesia republicana. Então, veja, nesse período, é um período ainda que quem estava dando as cartas era a maioria na Assembleia Nacional, nesse período de Constituinte, são os chamados burgueses puros, né? E não ainda, como veremos à frente, o Partido da Ordem, que apoia, que dá suporte na Assembleia Nacional, ao Bonaparte, não, Luiz Bonaparte. Toda hora eu penso em Bolsonaro, né? Mas não é, porque é com B, mas eu acho que a ligação não é fácil assim não, porque a gente pode encontrar vários bonapartistas aí. O terceiro período é um período, então, da República Constitucional e da Assembleia Legislativa Nacional, né? Ele também vai dividir isso, não sou eu que estou dividindo, ele dá didaticamente isso lá no final da sexta parte, antes de chegar nas conclusões, que uma é da luta da pequena burguesia contra a burguesia e contra Bonaparte. Então há uma derrota dos democratas pequenos burgueses, né? É interessante que vai se sucedendo derrotas, né? de uma fração de classe sobre a outra, né? Esse período é um período, então, que vai de 28 de 5 de 49 a 13 de 6 de 49, um segundo, aliás, é a segunda fase do terceiro período, desculpa. A segunda parte desse terceiro período, que vai de 13 de junho de 49 a 31 de 5 de 1850, que é a ditadura do Partido da Ordem, né, e também a abolição do sufrágio universal e perda do Ministério Parlamentar, né, algum poder que ainda a Assembleia Nacional tinha num contraponto com Bonaparte, com o poder executivo, né. O Marx sempre está pensando nesse jogo entre onde a burguesia se faz representar, que é na Assembleia Nacional, e o poder executivo, que passa a aparentar mais independência, né? A gente também vai perceber que isso, mais à frente, na análise do próprio Marx, é um jogo, né? É um jogo do qual se abre mão da representação política, a burguesia abre mão por impossibilidades também, para afirmar o poder social na sociedade, para evitar os processos revolucionários que estão se dando na sociedade, né? E a gente vê isso também, se dá para fazer esse exemplo histórico, né? A gente já vê repetidamente na história isso acontecer, né? Quando a burguesia parece sair de cena, você tem um poder que se apresenta sobre as classes sociais, né? E o que ele está chamando a atenção é que há um jogo, né, em torno disso, há de fato uma contradição, que é a autonomia que o Estado passa a tomar a partir do poder executivo, mas também isso é uma estratégia de firmar o poder contra-revolucionário na sociedade, né? A gente tem exemplo no Brasil, né? Mas a gente vai pensar que a gente viveu um momento histórico, né, onde que a burguesia sai de cena e apresenta-se um Estado que aparentemente está acima da luta de classe, né? A terceira parte, então, desse terceiro período é de 31 de maio de 1850 a 12 de janeiro de 51, que é uma luta entre a burguesia parlamentar
E aí está se referindo ao Partido da Ordem, que sustentava até então o bonapartismo, com o Luiz Bonaparte, né? Há contradições do lado de lá, há contradições no andar de cima, né? E há sobreposições também nesses setores. Então o parlamento perde o controle supremo, por exemplo, do executivo. É interessante que talvez para a nossa realidade seja muito distante, né? Mas ele está chamando a atenção da França desse período, que há um poder da Assembleia Nacional sobre forças, né, sobre agentes do Estado Armado, né, tanto a Guarda Nacional e influência também sobre o Exército. Né. É interessante que a gente viu aqui o caso, né, da mística nossa aqui de abertura, dos 45 anos da Revolução dos Cravos, onde há uma atuação revolucionária, né, de elementos do Exército. Né? E aqui há também um processo de influência dessas figuras, desses elementos do Exército, né? Seja porque fazem parte do jogo institucional, seja também porque muitos participam de processos eleitorais e influem também nessas decisões. Então há um encadeamento bastante interessante, né, dessas derrotas, e há também a forma como esses atores sociais, essas forças políticas, elas vão se movimentando. Né? Então digamos assim, neste momento derradeiro, que é quando o Luiz Bonaparte, que é o presidente, né, que foi eleito no final de 1848, ele dá o golpe em dezembro de 1851. Este momento derradeiro, que é antes dele declarar o final o fechamento da Assembleia Nacional, ali uma tentativa ainda de salvaguarda, né, por parte desse partido da Ordem, né, que rachou, né, e que já não é essa base de apoio. Há inclusive discordâncias, né, sobre inclusive tanto esse comando do Exército, mas como também aprovações de verbas que interessavam, né, a Bonaparte. E aí há um esquema, né, de corrupção muito colocado ali pelo Marx, chamando a atenção do governo, né, do Bonaparte, a questão das milícias, de tramar contra elementos também, né, dessas milícias da chamada sociedade de 10 de dezembro, que congrega cerca de 10 mil pessoas armadas e conspirando, etc., também conspira contra essas figuras, né, também do Partido da Ordem. Há também um racha, inclusive, na preservação dos seus interesses nessa Assembleia Legislativa, e eles vão tentar fazer algum tipo ainda de manobra, tentando se aliar ao Partido Montanha, que era o partido que congregava tanto uma pequena burguesia, mas também setores do proletariado. Né? Então, assim, esses são um pouco, né, assim, obviamente estou falando a grosso modo, não é um texto longo, é um texto que vale muito, acho que é a pena ser lido, né? Mas eu acho que eu fiz essa retomada que o próprio Marx fornece no final da sexta parte do texto, antes de abrir para as conclusões, porque eu acho que vale a pena para a gente meio que ter isso na cabeça. Obviamente a gente não grava tudo, mas para a gente ter um certo acompanhamento, né, dos acontecimentos. E aí, assim, vale, eu acho, bastante a pena a gente pensar nos aspectos analíticos do Marx, né, que tem a ver com a retomada já na primeira parte do texto do livro, né, que é a retomada metodológica dele, a partir de Hegel, né, assim, existe o próprio Lenin vai se referir a uma carta que o Engels envia para o Marx sobre os acontecimentos de 1851.
né? Mas não entendendo 1851 golpe simplesmente como golpe, né? Mas entendendo isso como um processo que se constitui. E eles fazem referência metodológica ao Hegel de uma história que se repete, né? A frase tão conhecida por nós, primeiro como tragédia e depois como farsa, né? É interessante a tragédia, né? E aí ele vai fazer várias referências, tanto a referência do próprio Napoleão, que golpeia a Revolução de 1789, a Revolução Francesa, né? Se colocando como imperador, mas na sua condição de estabelecer ali a República, né? Só fazendo um pé de página aqui, tem é um marxista, mas estou chamando a atenção porque me parece que é importante quando a gente está falando desse primeiro episódio como tragédia, que é o texto do Hobsbawm, da Era das Revoluções, o trecho que ele trata da Revolução Francesa, né? Que aí ele está tratando especificamente desse período, mas ele vai chamar a atenção de como é que entra em cena o imperador Napoleão Bonaparte, né? Parece uma certa discrepância, né? Imagina, está se constituindo uma república e de repente você tem o quê? Um imperador, né? Mas era a condição da república ser instalada sem o poder revolucionário daqueles que entravam de cena no andar de baixo, né, desse proletariado. E Marx chama a atenção, se o século XVIII é da Revolução Francesa, o século XIX é da Revolução Proletária, que precisa ser revista, que precisa ser criticada, que ela tem um outro tempo, né, de fazimento. Então, essa retomada já de início do Hegel, né, como tragédia e farsa dessa história que se repete, a história que se repete em 1848, ela é farsa porque ela é contra-revolucionária. Ele chama a atenção de uma revolução ao inverso, né? É uma revolução invertida, porque o que vai se sucedendo não são as classes mais radicais, mas as menos radicais se sobrepondo no ombro e descartando as mais radicalizadas, aqui que poderiam levar a fundo o processo de transformação que está colocado na França, né? E é onde ele acha que está melhor representado a luta de classes até então amadurecidas, né, na sociedade burguesa. Mas aí sempre lembrando, né, também é nessa primeira parte que ele está chamando a atenção para o aspecto das circunstâncias, né, das condições. O texto 18 Brumário, para mim, é muito encantador, porque ele é uma análise de conjuntura, né, estendida, ela não está encerrada no golpe de 1851, então não é um raio em céu azul. Então, já lá no prefácio, o próprio Marx e o Engels, no prefácio da terceira edição alemã, vão chamar a atenção para não é um raio em céu azul, as condições vão se constituindo a partir de 1848, então por isso esse período, para entender o golpe lá do Bonaparte 51, é entender um período mais alargado. Então o Marx, por exemplo, vai fazer uma crítica logo de início a Victor Hugo, né, que escreveu sobre a figura, se centra na figura do Bonaparte, o quanto é grotesca a figura do Bonaparte, o quanto é tosco, né, como é que poderia ele dar um golpe, né, numa nação como a nação francesa, né? E também ele vai fazer uma certa crítica ao próprio Proudhon, né, no sentido de que parece que coloca as condições objetivas, mas também muito parecendo que era um raio em céu azul e não o desenvolvimento daquelas condições e circunstâncias. Então o Marx já vai lembrar que os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem, não a fazem sob circunstância de sua escolha e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. Isso é interessante, porque isso também pode ser interpretado de várias formas, eu já vi várias interpretações disso. Uma de que a agência ou a ação dos sujeitos, ou dos atores sociais, ela está muito presa
as condições, né? E logo os atores sociais agiram daquele jeito porque não teriam outra forma de agir, né? Sim e não ao mesmo tempo, né? Porque assim, você tem condições, tem circunstâncias, mas você também tem um sujeito da ação, né, que também está agindo, né? E as classes sociais e a luta de classes é esse motor, né? E uma parte já de início que ele coloca: a tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo, agora entendi, o cérebro dos vivos, né? E ele também está chamando a atenção de como é que essa farsa é que tudo se reivindica do passado, as mesmas roupagens, os mesmos trejeitos, as palavras de ordem, né? O que também serve para comunicar, mas também para impedir uma certa... que o novo fale, né? Que o novo se reivindique, né? Então isso também há uma certa crueldade nessa tradição de todas as gerações mortas, né? Então, como se em 1789, né, o primeiro Napoleão lá, o Napoleão Bonaparte, reivindicou lá Roma, né, as palavras de ordem, né, para chamar a atenção de um império francês, se fazia referência ao Império Romano, também por parte de Luís Bonaparte, que há controvérsia se era sobrinho ou não, dizem as mais lindas se tinha relação com sanguínea ou não, também reivindica, só que de uma forma muito mais grotesca, né, no processo contra-revolucionário, o passado imperialista francês, né? E vale também aqui demarcar, não sei quanto tempo eu estou falando pra caramba. E justamente quando parece, aí vi uma parte que também bastante colocada lá de início, que é: e justamente quando parecem empenhados em revolucionar-se a si e as coisas, em curso, algo que jamais existiu, precisamente nesses períodos de crise revolucionária, os homens e as mulheres, né, conjura ansiosamente em seu auxílio os espíritos do passado, emprestados, né, os nomes, os gritos, as roupagens, isso que acabei de chamar a atenção aqui, né? Então, um fantasma, já estou com 20 minutos, o fantasma da velha revolução, né? Então, é bastante, eu acho que interessante a gente pensar isso, porque assim, traz esse aspecto teórico, metodológico. Eu acho que o Marx está chamando a atenção para um determinado padrão de ação, né, das classes sociais e de suas frações, daqueles atores sociais que vão atuar, né, e ao mesmo tempo os desafios que estão colocados no presente, né? Então, o elemento teórico da luta de classes é bastante importante nesse sentido, né? Como motor, assim, da história de classe, mas como em determinados períodos, né? Desses períodos de crise revolucionária, onde que há, inclusive, a contra-revolução também está atuando, né? As aparências, a dinâmica política cria uma outra aparência, né? Então, quando a gente está se referindo ao golpe de Luís Bonaparte em 51, a gente está vendo sucessivas sobreposições e deixando cada vez mais escanteado o proletariado. Esse é um dos principais objetivos, e a aparência de que não há mais luta de classes, né? Inclusive, parece que essa é uma das nossas questões também colocadas nesse período. Quais são as nossas questões de luta, né? Porque a dinâmica política acaba criando uma certa sobreposição da dinâmica política sobre a dinâmica social, né, da dicotomia que seria essencial, não seria só de aparência, da relação capital e trabalho.
pulando para uma... Então, assim, esse cenário, né, então esse teatro, né, esses atores que vão se sucedendo na cena política, ela é parte de uma revolução social que não se conclui, né, mas que está deixando como um legado para se realizar, porque essa ela é o que ele chama, né, seria um momento de esperar a topeira. Mais uma vez ele diz, que bom, né? A topeira volta à cena quando ele diz que, mesmo nesse período, o proletariado é derrotado, né? Ele vai voltar em cena, ainda que mais uma vez, tanto os sociais-democratas, né? Compostos também por uma pequena burguesia, e também por setores liberais, vão abandoná-lo mais uma vez na luta, né? E como mais uma vez a própria burguesia, com medo desse proletariado, ela é derrotada no seu espaço, que é a Assembleia Nacional, abre mão do seu poder, porque exatamente quer evitar que mais uma vez entre em cena esse proletariado. Aí, só para encerrar e pensar nessa atualização, tem, eu acho que um elemento que me parece importante, que é essa ideia do fenômeno da autonomia, né? Talvez a gente, nesse xingamento que hoje a gente vive, né, de todos que são contrários a alguma coisa, né, um jogo de cena, contrário ao bolsonarismo, pode ser xingado de socialistas, né? Há uma ideia também de que há um certo fenômeno de autonomia desse poder do executivo, né? Isso é alguma chamada de atenção na análise do Marx, que é bastante importante, que eu acho, para a gente trazer a cena, né? Hoje, e também naquele período, contando quando o Marx faz a crítica aos seus interlocutores já no prefácio, de que a gente perde a análise da luta de classes, e aí a nossa análise de conjuntura, ela é capenga, porque a gente não consegue identificar o que está em jogo, né? Quais são os interesses antagônicos de classe social, e a gente está muito focado no fenômeno de autonomia que aparentemente, né, e que contraditório, porque é aparente, mas também é real, porque contraditoriamente o poder executivo, que não é um caso que exatamente que a gente está vivendo, porque ele trabalha junto com o parlamento, que é o lugar por excelência da burguesia, mas ele aparentemente cria essa cena política autônoma e de foco da política, e onde que muitas das vezes os analistas de esquerda estão perdendo isso na gritaria do que tudo que é contrário é socialista, e muitas vezes não é, né? Ela pode ser muito mais uma ligação ao liberalismo, né? Como eu acho que o Marx chama a atenção para as traições, né? Para os limites que os pequenos burgueses, os sociais-democratas vão constituir como representação, muitas das vezes, do proletariado, mas não vão levar além, porque, na verdade, tem os limites dos seus interesses como classe social. Tá? Acho que, para começar, eu já falei muito, né? Queria, então, abrir debate, considerações, enfim, sobre o tema, mas antes queria fazer um convite para todas e para todos das atividades que a gente vai fazer aqui no mês de maio, no Espaço Plínio de Arruda, sabe? Aqui é a sua. Dia 14 de maio, a gente vai fazer um cineclube com o filme Alto de Resistência, da Natasha Neri e do Lula Carvalho. Dia 16 de maio, às 18 horas, todas as atividades às 18 horas, né? Dia 16 de maio tem o Diálogos da Esquerda Socialista, onde a gente convidou companheiros e companheiras de diversas frentes de massa para falarem um pouco para a gente aqui sobre quais são as suas táticas de luta frente à reforma da Previdência, frente à ameaça da reforma da Previdência.
Dia 22 de maio, às 18 horas também, a gente vai ter um Resgatando os Clássicos do mês de maio, que vai ser com a Luciane Lacerda, e vai ser sobre o livro da Angela Davis, o Mulheres, Raça e Classe. Esse papelzinho aqui está circulando aí no salão, então vocês podem levar para não esquecer. Fica o convite para todo mundo para participar das nossas atividades. E as inscrições aí estão abertas para quem quiser, enfim, fazer uma pergunta ou considerações sobre o tema. Zé Maria. Homenagem a Carmen. Carmen, eu fiz questão de perguntar logo, senão eu me perco, né? É uma pergunta didática. Esse movimento de 50 é o primeiro depois, meio século depois da Revolução, quando ele faz a crítica que está se repetindo, é em relação ao 1789, entendeu? E depois, qual é o movimento seguinte, se existe, né, depois desse, quando é que terá outra evolução disso, só para eu situar na minha cabeça e entender essa história. Troque. Boa noite. Parabenizar aí a Carmen. Apresentou aí de um modo muito claro, né? Assim, relembrando, faz um tempo não lia e algumas coisas a gente aparece assim, a gente já fica pensando um pouco na conjuntura atual. Eu gosto bastante do conceito de bonapartismo. Ele tem um uso bastante intenso, até polêmico no marxismo brasileiro, na esquerda brasileira, né? É a famosa passagem do Francisco Verfol, que escreve sobre populismo, né, que ele menciona a teoria da dependência, a versão marxista da teoria da dependência, que usava bastante o conceito de bonapartismo para pensar, né, o varguismo no Brasil, né, e o próprio Verfol, os pianos, de modo geral, né, da época, né, eles preferiam utilizar o conceito de populismo, né, para evitar a aplicação de uma realidade europeia à brasileira. Mas mesmo assim, eu gosto bastante. E o que eu acho interessante é que a França, que é vista como assim, um caso exemplar de revolução burguesa, né, por conta da Revolução Francesa, que se cortou a cabeça do rei, né, se enfrentou militarmente, fisicamente, melhor dizendo, né, a nobreza, a aristocracia, né, ao contrário do caso inglês, né, a Inglaterra é vista como o desenvolvimento burguês mais clássico, né, por conta do parlamento, mas lá teve, de certa maneira, uma conciliação, pelo menos formal, né, com a monarquia, né. Mas ao mesmo tempo, como o Marx coloca, eu acho que mostra como é que o caso também não é exemplar no caso francês, justamente por conta dessa ditadura, né, aparentemente desse abrir mão do exercício político direto pela burguesia em favor do Luiz Bonaparte. E ao mesmo tempo a gente pode se perguntar, né, na verdade, tem uma passagem importante do Marx sobre isso também, não vou lembrar agora exatamente, mas que, vocês também sabem, que ele coloca que, na verdade, a melhor estratégia burguesa era a burguesia abrir mão, né, explicitamente do seu exercício do poder clássico via parlamento, né. E só pensar o caso brasileiro, eu acho que é bastante interessante se a gente pensar no bonapartismo, claro que com outra correlação de forças, com outras classes sociais, às vezes, nós não tivemos, feudalismo, tivemos uma nobreza, uma aristocracia, tivemos escravidão, né? Mas eu queria colocar para você que muitas vezes, né, uma boa parte do marxismo brasileiro pensou o Vargas, né, como já mencionei, como o caso mais nítido de bonapartismo no Brasil, porque o Vargas era ao mesmo tempo liderou um dos grandes momentos da história brasileira de desenvolvimento capitalista, né, vindo da industrialização, mas ele não era burguês, era latifundiário, e ao mesmo tempo era o pai dos pobres, né? Quer dizer, o líder trabalhista, né, o chefe trabalhista, a referência trabalhista, é um latifundiário, nem um burguês filantropo, né? Então, como é que a história brasileira é desafiadora para as categorias teóricas, né? E eu pensaria, inclusive, no Lula, nesse sentido, né? Porque o lulismo liderou outro grande momento de desenvolvimento capitalista da história brasileira, né? Foi da década passada, né? E o
obviamente, Lula, ainda que expressando e liderando o processo burguês, ele era, né, oriundo da classe trabalhadora. Então, talvez você possa pensar, eu queria colocar um pouco essas questões para você pensar um pouco o que você acha sobre esse uso do conceito do Brasil, né, na história do marxismo brasileiro e para hoje também, o que você acha? Mais alguém quer comentar? Fazer alguma pergunta? Bom, vou voltar para a Carmen. Se mais alguém quiser falar, acho que a gente, depois dela comentar, a gente volta, tá bem? O que você me perguntou, Zé? Se a faxa... O 1850 é tá. o primeiro depois da Revolução e qual seria o próximo? Não, Você fala em crítica, você está repetindo só. Não, então, Em relação à Revolução. a análise que ele tá fazendo é de 1848 a 51. Por quê? Porque você tem um golpe em 1851, e a crítica dele é a seguinte: esse golpe de 1851 do Bonaparte, que até então era presidente, mas ele dá um golpe, fecha a Assembleia Nacional, o Congresso, né? Ele diz o seguinte, ó, isso não é um raio em céu azul. Né? Então, para compreender isso, você tem que compreender o período que se abre de 1848 a 51. Né? Não é um período muito pequeno. Mas é o período de insurreição. Você tem exatamente a jornada. Você tem a jornada em fevereiro de luta envolvendo o proletariado e parte, inclusive, da pequena burguesia que o abandona. Quando, inclusive, joga as férias. E você também tem as jornadas de junho, né? Então, esse é um período de confronto com o executivo, né? E as medidas que vão sendo tomadas pela própria Assembleia é de redução, inclusive mudanças, né? Eles vão editar uma Constituição de 1848. Por isso também é uma data importante. O Marx vai dizer, olha, mas não tem muita modificação da Constituição de 1848 para a de 1830. Né? Assim, inclusive depois eles vão fazendo modificações e piorando. A anterior foi 30. Sim, à medida de que, inclusive, quando, mais uma vez, a Montanha, que é o partido que junta os proletários e também pequenos burgueses, mas são as representações, digamos, mais à esquerda, eles são caçados, 15 mil pessoas vão para o exílio, são presas, etc. Isso numa população de cerca de 32 milhões de pessoas, né? Então, você tem uma perseguição e você tem uma eleição suplementar. O proletariado é derrotado nas ruas, se recua, e quando voltam às eleições, eles conseguem mais uma vez eleger setores da montanha, inclusive um sujeito chamado Vidal, mas eu não sei exatamente como é que é o jogo parlamentar em si, mas que há uma proposta do setor mais à direita do Montanha de que essa figura não ficasse em Paris. Paris é o lugar da ebulição, né? Então, assim, dando uma certa pernada. Então, assim, todos os setores mais à direita estão dando pernada aos seus setores de esquerda, mesmo dentro do grupo da montanha. Então, é um período que é de muita... não é qualquer período. O período posterior aí, a gente vai ter 1871 com a Comuna de Paris, a tomada. É por isso que eu estava chamando a atenção. Há uma trilogia de textos que não são textos grandes do Marx, mas dessa análise política, dessa efervescência, dessa revolução e dessa contra-revolução. Né? A gente olha sempre a França como um lugar avançadíssimo da luta de classe. Né? A gente esquece que há processos de retrocesso, de cassação, de fechamento de imprensa. Esse é o período, né? Só que à medida que os que estão em 1848 dando as cartas são os burgueses puros. Não tinha o menor pudor de fechar e perseguir os mais à esquerda proletários, né? Que estavam muitas vezes representados na montanha. Esses depois tomam pernada a partir do partido da Ordem, que por sua vez também vai tomar pernada depois de Bonaparte também, à medida de que não interessa mais. Então, a essa experiência de uma nova eleição para ocupar os cargos daqueles que tinham sido perseguidos, exilados ou tinham ido para o cárcere, e que o proletariado consegue ainda dar
dá uma resposta a uma reformulação, se eu não me engano, lá no tal do artigo 45 que o Marx fala no texto, que corta de 10 milhões de eleitores, corta 3 milhões, que eram formas, eram manobras. Então tinha restringir, em vez de 6 meses de domicílio, naquele colégio eleitoral tinha que ter 3 anos. Então várias manobras, só que essas manobras que o Partido da Ordem estava apoiando, né, que era para, num determinado momento, dar uma pernada em outros setores, isso também é meio que o feitiço virando contra o feiticeiro, né? Mas só que assim, se de fato Marx tem razão de que, uma das coisas que ele chama a atenção é de que uma das coisas que a burguesia, né, e também a social-democracia faz é de criar, e aí talvez respondendo uma parte sobre o lulismo, né? É criar uma certa aparência. Você não resolve a luta de classe, você não resolve, não é simplesmente porque quer resolver, né? Porque senão a gente joga por terra a questão das circunstâncias, das condições. Mas você cria uma acomodação das classes e das frações de classe. Eu estava até tentando aqui achar a parte, que era uma das partes que eu tinha destacado, mas não encontrei. Você cria uma aparência, né, de que essas situações estão acomodadas e elas não estão. Se elas não estão, elas vão aparecer mais na frente, né? E você vai ter situações que vão aparecer logo depois, como é ele está chamando a atenção de que se o século XVIII era da Revolução Burguesa, o século XIX da Revolução Proletária, mas que precisa ser, que ela volta atrás em si mesma, ela se critica, o que é um problema, mas também é o processo, né? Ela estoura mais à frente com a própria Comuna de Paris, né? E ela também não vai se restringir, se a gente fosse jogar mais à frente no tempo histórico, curiosamente, não no centro do capitalismo, onde o modo de produção capitalista está mais desenvolvido. Inclusive tem uma passagem que eu acho que é de 1850, que o Marx está chamando a atenção. Olha, o proletariado aqui está vivendo o pleno emprego na França, o crescimento da indústria, do comércio. Então, assim, só que o poder político dele é jogado para cada vez mais reduzido, e reduzido por essa burguesia que tem pavor dessa galera entrar em cena novamente, né? E aí, Trog, é aquela coisa assim, tem uma, que eu até já falei um pouco sobre isso. É muito melhor, em algumas situações de crise revolucionária, não é em todo momento, em períodos de crise revolucionária, talvez seja interessante abrir mão, abdicar do poder político em nome do poder social. Entendeu? De você conseguir conter, talvez, Getúlio Vargas, a gente ainda vai ter um momento histórico melhor para analisar essa questão Você garante isso melhor em situações que podem abrir uma crise revolucionária. O conceito do bonapartismo não é uma invenção do Marx, né? Ele já começa a ser chamado, pelo menos onde eu consegui resgatar, começa a ser mais trabalhado já no início do século XIX, né? Um período mas que o Marx vai chamar a atenção sobre essa perda do poder legislativo frente ao poder executivo, mas num processo que é contraditório, mas que também garante essa perda, garante não perder o poder social. Esse é o mais importante do que em situações de crise revolucionária. Eu fui orientando da Regina Bruno no CPBA, né? E ela utilizava parte dessa compreensão marxista do demiurgo, né, da classe, da burguesia, quando ela abre mão de ser cabeça política, né, de representação, né, nesse jogo. Acho que o Trog chamou bastante atenção aqui, que é uma polêmica, digamos assim, né? Porque para garantir os seus interesses, muitas vezes, e você tem processos de luta, né? Só que ela faz isso para analisar o momento de acerramento no pré-64, que é muito curioso. É quando você tem a classe trabalhadora, que ainda está localizada no campo, entrando em cena e colocando as classes proprietárias de terra em xeque, né?
E só que aí você tem, inclusive, que garantir esse poder político e também a própria transformação desse campo, ou finalizar esse processo de transformação capitalista que acontece no Brasil, que se abre em 30, né, e que vai finalizar no final dos anos 70, com o final da ditadura e a abertura da nova república, né? Assim, me parece que não dá para, sei lá, a gente simplesmente transplantar um conceito e ficar tentando, né, pensar como é que o Brasil se encaixa. Mas eu acho que, tanto o conceito do bonapartismo como a própria análise do Marx, né, e a chamada de atenção para a luta de classes, né, e os jogos, né, da forma como ele acontece no 18 Brumário, eu acho que ajuda, né, e chama a atenção, acende o alerta, talvez amarelo, e em alguns momentos vermelho, da nossa confusão também, né? Hoje no campo de esquerda e atuando, né? Assim, eu acho que tem chamadas de... É super interessante como a gente... É difícil muitas vezes a gente não querer pensar na realidade brasileira e num jogo que a gente vê que muitas vezes muda de lugar e que também tem contradições nas frações de classe da burguesia, né? E isso, sobretudo, se sobressai em momentos de crise, né? E esses momentos de crise revolucionária, eles podem aparecer e desaparecer também, sem que nada tenha sido deslocado, né? Mas eles são momentos de muita contestação da estrutura do poder, né? Do regime político que está em jogo ou que se conseguiu conformar no último período. Mais alguém quer fazer algum comentário? Pergunta? Não? Você quer fazer um fechamento, Carmen? Eu acho que eu já falei um monte. Mas é que eu acho que o pessoal está meio tímido, né? Eu já falei bastante, assim, não sei se eu quero falar mais alguma coisa. Eu queria achar essa parte que o Trog provocou aqui. Bom, enquanto isso, eu vou relembrando o pessoal das atividades da gente aqui, para deixar o convite aí. Maio é o mês de aniversário do Marx, então a gente também vai fazer Resgatando os Clássicos, né? Dia 14 de maio, às 18 horas, tem o Cineclube, com o filme Alto de Resistência. Dia 16 tem Diálogos da Esquerda Socialista contra a Reforma da Previdência. Dia 22 tem o Resgatando os Clássicos, que é sobre o livro da Ângela Davis, Mulheres, Raça e Classe. Acho que vão ser atividades bem interessantes, ficou o convite. Segue aí a gente nas redes sociais para saber do restante do calendário. Tem o calendário de lutas da reforma da Previdência, que eu acho que era importante. Não sei se o Trog podia aproveitar e passar um informezinho sobre o que tem de calendário de lutas. Essa semana teve a paralisação das redes estadual e municipal da educação do Rio de Janeiro, com um ato, uma caminhada ali na Praça 15. Atividades bem importantes para ir esquentando o tamborim, mas talvez tem um outro calendário aí, não sei se o Trog quer passar aqui, é sobre o 1º de maio, inclusive. Estava aqui, Tem o vídeo. Mas fala do 1º de maio. Estava buscando isso agora, na verdade está tendo atividades, panfletagens, né? Tem um calendário um pouco mais da CSP com lutas, que fez dia 14 de abril também, dia de panfletagens, mas pelo que eu entendi, está tudo agora concentrado para o dia 1º, né, para o 1º de maio unificado, e depois eu acho que vai ter uma segunda etapa, vamos dizer assim, de novas atividades. Imagino que a gente até está querendo articular alguma coisa. Mas não tem nada marcado depois do 1º de maio, pelo que eu pude pesquisar. A orientação para greve geral para 15 de maio, né? Mas não tem nada... eu acho que a gente vai ter alguma informação mais concreta só depois do 1º de maio. Até porque agora, enfim, já está indo para discutir o mérito da reforma, né? Não a funcionalidade. Então, acho que as centrais, os movimentos vão sentar de novo depois do 1º de maio. Né? Acho que é isso, não tem dificuldade concreta. Não é seu nome?
Boa noite, meu nome é Márcio, eu sou professor do Estado e eu sou formado em letras pela UFSC, estudante de novo agora na Univille. E na verdade, acho que é um pouco infantil a pergunta, mas de qualquer forma eu gostaria de a gente pensar. Como professor do Estado e vendo o que a gente está vivendo nos últimos 8 anos, né, 2012, não me lembro, como é que a gente pode levar marketing para dentro das comunidades? Como é que a gente pode disputar esse público? Como é que a gente pode levar uma discussão um pouco mais profunda num universo em que a gente está sendo dominado por um barulho muito grande, né, que eu acho que tem até um pouco disso no texto do Marx, embora não seja um conhecedor. Como é que a gente consegue fazer esse trabalho? Então, na realidade, é uma provocação, talvez não seja ligado diretamente com esse texto, mas talvez nos ajude a pensar em estratégias de luta, porque a gente tem vivido um momento que a gente tem, isso não vai acontecer, acontece, agora vamos lutar contra isso, acontece também. Então acho que a gente tinha que tentar entrar nesses outros lugares para poder disputar o discurso, o debate, o verbo lá dentro. Então é mais uma provocação mesmo. Eu não sei se eu sei responder. Imagina. Mas assim, a gente pode. Tem algumas coisas que a gente sabe, né? Minimamente porque a gente já fez, já tentou, errou, sei lá. Eu não sei se levar eu vou dizer e depois eu vou desdizer. Assim, eu não sei se a gente tem que botar até às vezes brinco com o Marx. O Marx é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Não sei se é para fazer isso, né? Mas ao mesmo tempo, por exemplo, o lugar que eu mais aprendi, talvez, assim, a reler Marx e depois, não foi na academia, né? Foi no processo de luta. Claro que a Faculdade de Ciências Sociais me provocou também, mas talvez o tempo, por exemplo, que eu militei na MST foi onde também eu vi muito Marx, né? Mas me parece que a organização dos trabalhadores é bastante importante. Os processos de formação também são, né? Apresentar Marx, hoje em dia, totalmente diabólico. Hoje em dia, e por muito tempo que se repete. Hoje em dia, não é só hoje, né? Porque a gente vê, assim, o próprio Marx está falando isso no 18 Brumário, né? Como diabólico, como de novo a burguesia reivindica propriedade, religião, mas tudo é muito falseado, né? Quando o Partido da Ordem, com as suas duas facções, mas tem mais facções, mas são as duas maiores facções que se reivindicam monarquistas, não são anarquistas, tem interesse de classe, entendeu? Ao mesmo tempo, a gente diz, hoje em dia o Marx está colocado como demônio, né? Mas em vários outros momentos também, né? Eu lembro de muito, eu fui também orientanda da Regina Novaes, ela tinha um texto que depois virou até parte de um livro chamado Nova Brasileira. Aí uma parte, assim, aí é o trabalho que ela fez com as ligas camponesas. Aí quando os comunistas chegaram lá nas ligas, o demônio tinha sido a ditadura, que chegou, bateu, era o latifúndio. Aí chegaram os comunistas, só que depois dos comunistas chegou a ditadura, né? Perseguindo, matando os camponeses. Só que aí virou o demônio os comunistas, porque antes deles aparecerem aqui, nada disso tinha acontecido. Então, assim, o diabo aparece e desaparece em vários momentos. Eu acho que, assim, o mais importante é nos organizarmos como classe, né? Entender quais são as nossas necessidades. Os processos formativos também são, mas eu não sei se eles são, me parece, o primeiro momento, né? Ainda que possa vir junto, vir casar. A experiência, por exemplo, do MST era organizar os trabalhadores para ocupar terra, mas era ler a legislação da época, ainda não era, ainda estava no processo de transição da Constituinte brasileira, e também ler a Bíblia, né? A Bíblia era o que conectava a galera, porque a terra é de Deus, até então não é do latifúndio, então a gente tem direito à terra, né? Com isso eu não estou querendo dizer que a gente tem que se forjar com uma coisa que a gente não é. Mas não sei, não tenho essa explicação, mas tentando pensar junto, né? Mas, Troga, eu achei aqui, é uma assim, Mas ele está criticando o democrata, que aqui é o social-democrata, tá? É aquela esquerda que a direita gosta, que faz o serviço para a direita, né? Diz assim, mas o democrata, por representar a pequena burguesia, ou seja, uma classe de transição, no qual os interesses de duas classes
parecem semelhantes, perdem simultaneamente suas arestas. Né? Deixa eu reler. Mas o democrata, por representar a pequena burguesia, ou seja, uma classe de transição, na qual os interesses de duas classes perdem simultaneamente, suas arestas. Imagina estar acima dos antagonismos de classe em geral. Isso está lá na página 353 dessa edição aqui. Eu não sei qual é a edição já, mas a coleção de pensadores teria que olhar. Então, assim, é essa aparência de que as classes sociais perderam suas arestas, estamos todos aqui unidos num projeto só, num projeto de desenvolvimento do país, né, como se isso fosse possível. Então, mascara os antagonismos de classe. E aí, gente, só para terminar mesmo, e aí colando um pouco na coisa que o Zé tinha chamado a atenção, tem uma pergunta que o Marx lá, num determinado momento, faz assim: por que o proletariado de Paris não se revoltou, né, quando era para... Porque seria sua derrota, né? Então, assim, muitas vezes já foi derrotado, tem que ganhar força, tem que se refazer. Mas a revolução é profunda, ainda está passando pelo purgatório. Executa metodicamente sua tarefa. Belo trabalho, minha boa topeira, né? Então está subterrâneo, está acontecendo. Né? E aí ele chama a atenção que as classes que vão se sucedendo, as frações de classe que vão se sucedendo, isso serve para a gente, inclusive, pensar o último período do Brasil, né? Olha para a máquina do Estado da seguinte forma: em vez de destroçá-la, aprofunda, né? Então as revoluções, os processos em crise que poderiam fazer destroçar sua máquina, a máquina do Estado, vão aprofundando, né? Está lá pela página 396, né? Então, é um instrumento da classe, só que contraditoriamente, como instrumento de classe dominante, passa a ser o seu próprio domínio, né? Então, quando esse Estado ganha uma certa autonomia nesses momentos, e também vai, de alguma forma, conjurar aquilo que parecia avanços da própria Revolução Burguesa, né? Como imprensa, sufrágio universal, né? Etc, etc. Então tudo vira uma guerra contra o socialismo, tudo parece a mesma coisa, mas não é. Então, acho que ele dá várias pistas, várias chamadas de atenção, né? Eu acho que é bastante importante. Então, a gente continuar apostando na boa topeira, no motor da história, que é a luta de classes. Ele não desapareceu, né? A dinâmica política esconde essa luta de classes, né? E que, na verdade, ela está na dinâmica, ela é possível de ser vista, inclusive, no cotidiano, nas necessidades das classes que são, né, entre o capital e o trabalho, que é extremamente distinta, né? Daquele que tem que vender sua força de trabalho, né? E daquele que, na verdade, usa, né, se sobrepõe, no nosso caso, a superexploração do trabalho. Gente, era isso. Espero ter ajudado na Obrigada, Carmen. Queria agradecer a presença de todos e de todas. Boa noite, pessoal. Ai, tem um cravo, gente. Vocês me passem um cravo como lembrança pelo dia de hoje. Cravo é uma flor difícil pra gente encontrar. Obrigada pela presença, Márcio. Vendo nos outros. E continuamos essa reflexão. Ele está com o caminho cumprido, porque a gente só tem esse jarro de João aqui. Lá na caneca, são nós, né?